cumprimento a você com a paz do nosso Salvador Yahushua, e estamos aqui para receber do alto a revelação. E eu quero ler com você dois trechos das Escrituras. O primeiro está em 1 Coríntios e o segundo, 1 Tessalonicenses, desse favor imerecido. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 50, diz assim: Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Yahweh, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Yahweh, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Salvador Yahushua, o Messias. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Salvador, sabendo que no Salvador, o vosso trabalho não é vão. Aqui nós percebemos falando de uma transformação que haverá nas pessoas que serão arrebatadas. Do jeito que uma pessoa está na terra, ainda que ela viva em santidade e em submissão, ela tem uma carne que não se converte, ela tem uma mente que recebeu ensinos mundanos, ela tem um espírito no qual existem propósitos malignos, ela tem ao seu redor uma série de influências que a faz errar, pecar. Porém, assim, desse jeito, não entra no céu. Por isso, Yahweh, com seu poder, vai transformar as pessoas que serão arrebatadas, e essa transformação acontecerá no momento do arrebatamento, que, como diz aqui, é um fechar de olhos, e significa uns segundos. Está ouvindo? Pronto. Quando as pessoas menos esperarem, vão olhar para um lado, para outro, e não vão mais ver aquelas pessoas que foram arrebatadas. Agora nós vamos em 1 Tessalonicenses. Lá temos mais lições sobre o arrebatamento. E diz assim o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, vamos ler a partir do verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também Yahweh, mediante Yahushua,
trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Salvador, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Salvador, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Salvador mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Iarro, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Salvador nos ares. E assim estaremos para sempre com o Salvador. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui temos mais lições sobre o arrebatamento. Aqui fala no verso 13, quanto aos que dormem. Os que dormem são as pessoas convertidas a Yahushua que partiram para a sepultura antes do arrebatamento. E no verso 15, quando ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos, quer dizer, as pessoas convertidas a Yahushua, que estiverem vivas no momento do arrebatamento. É a esse povo que este trecho está se referindo. E aqui está dizendo que os vivos não precederão os mortos, ou seja, no arrebatamento os vivos não vão primeiro. Primeiro os mortos vão ressuscitar, vão receber um corpo incorruptível e, neste momento, quando estes que dormem, estes que estavam no cemitério, ressuscitarem, saírem do túmulo com um corpo glorificado, purificado, então os vivos, subirão junto com eles para se encontrar com Yahushua nas nuvens, entre nuvens, no verso 17. Arrebatado juntamente com eles, quer dizer, os mortos ressuscitam em um corpo glorificado, os vivos serão transformados, como diz 1 Coríntios 15, os versos de 48 a 52, a 54, e então subirão para o encontro com Yahushua. A primeira coisa que precisamos identificar aqui é quem vai ser arrebatado. Vai ser arrebatado toda pessoa convertida a Yahushua que permaneceu fiel. Preste atenção nisso aí. Não é só se converter e por isso vai estar garantida a sua subida. Não, de forma nenhuma. É que 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz que será arrebatado todo aquele que estiver íntegro, irrepreensível. A palavra diz que será arrebatado quem estiver sem mácula. O que é uma pessoa sem mácula? Sem mancha? É uma mancha no corpo? Não. É a pessoa que praticou algum erro e não se arrependeu. Mas que tipo de pessoa? As pessoas convertidas a Yahushua. Porque quem não é convertido a Yahushua não pode se arrepender, não pode perdoar, não pode orar, não pode... Por quê? Porque está escrava do diabo. E o diabo não deixa aquele que está escravo dele ter essas virtudes, ter essas atitudes, porque só tem essas atitudes quem tem o Espírito Santo nela. E só tem o Espírito Santo em si quem se converte ao Salvador Yahushua. Então, a lição aqui, quem vai ser arrebatado? Quem está convertido a Yahushua e permanece fiel. E se a pessoa, por acaso, cometeu algum pecado
e ali não se arrependeu, e como é que vai ser? Preste atenção nisso aí. Se é das pessoas que, ao tomar consciência do pecado que praticou, se arrepende, confessa e deixa, Iarro vai levar em conta isso aí. Agora, se Iarro sabe que aquela pessoa, mesmo sendo exortada pelo Espírito Santo, a intercessão de Yahushua e a oração dos irmãos, mesmo assim não se arrepende, esta pessoa não está íntegra, não está irrepreensível. Portanto, não subirá no arrebatamento. É preciso ter cuidado, porque eu acredito que metade dos evangélicos está recebendo um evangelho corrompido. E estão dizendo que a pessoa depois se converte, pronto, está assegurada, garantida a sua ida para o céu. Não. Só irá quem estiver íntegro e irrepreensível. Tem irmãos que usam um trecho das Escrituras que diz lá em Romanos 8:1, aquele que está no Messias, nenhuma condenação há contra ele. É verdade, a palavra diz isso, porém, não atentam para o que é estar no Messias. Estar no Messias é estar íntegro e irrepreensível. Você vê quando Yahushua escreve uma carta lá para as igrejas, no livro de Apocalipse, você pode ver isso nos capítulos 2 e 3, ele diz que poderá riscar o nome de uma pessoa do livro da vida. Portanto, meu amado, sai da tua religião, te converte a Yahushua para poder receber a revelação da verdade, porque quem está numa religião, qualquer que seja ela, não recebe a revelação da verdade. Por que não recebe? Porque estando numa religião, está confiando em homens. E quem confia em um homem é maldito, como diz Jeremias 17:5. E as religiões têm suas coisas particulares que impedem uma pessoa ser arrebatada. Então, sai da tua religião, te converta a Yahushua, você vai receber um convite daqui a pouco para dar esse passo na sua vida e então viverá seguro de que vai ser arrebatado. Pronto. Então, alguns detalhes sobre o arrebatamento foram esclarecidos e eu quero lembrar a você uma coisa. Muito cuidado com o evangelho corrompido que está sendo pregado por aí. Convertido a Yahushua é uma coisa. Convertido a Jesus é outra. Aquele que tem como pai Iarro é um. O que tem como pai Deus é outro. Então é preciso você abrir o coração para o Espírito Santo falar a verdade e você realmente ser arrebatado. Glória a Yah. Eu vou pra glória, eu vou viver com Yahushua, que é meu Salvador. Eu vou para o céu, eu vou viver com Yahushua.